O tema imunização despenca em provas de concurso e residências. Mas para saber tudo sobre esse tema, é preciso formar uma base do conhecimento em relação à imunologia, que a gente tem aí como tema bases da imunização. Então vem comigo no sistema imunológico para a gente entender essas bases. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Pessoal, nessa dica de hoje a gente tem 3 partes. A gente vai falar da parte de tipos de imunidade, depois vamos falar da resposta primária e secundária e depois da imunização ativa em relação à vacina e passiva. Vamos comigo nessas 3 dicas? Vamos lá. Quando eu falo de imunidade, eu vou falar que o nosso corpo, ele tem aqui 2 sistemas, o sistema inespecífico e o sistema específico. A imunidade inespecífica, ela tem relação com aquele soldado que já está pronto para a guerra. É aquilo que eu não preciso ter tempo aqui, né, para produzir em relação ao nosso sistema de defesa. Então ele é aqui rápido, imediato, como por exemplo, a nossa pele, que já está aqui, as nossas mucosas, como barreiras físicas do nosso corpo contra a entrada de micro-organismos. A gente também tem as barreiras fisiológicas em relação à produção de secreções, como a lisozima nos olhos e o suco gástrico em relação ao estômago, tá? Também temos os fatores séricos, que representam as células que fazem fagocitose, como, por exemplo, os macrófagos, que devoram todo tipo de micro-organismo sem nenhuma especificidade, por isso que está no grupo das inespecíficas, como também o sistema de comunicação celular, o interferon. Vamos para a resposta específica? Quando eu falo da resposta específica, eu estou falando de uma relação mais forte de especificidade, como, por exemplo, os nossos linfócitos. Os nossos linfócitos também são células de defesas, onde eles vão atuar de forma relacionada com aquele tipo de anticorpo em relação a determinado antígeno ali que o nosso corpo já entrou em contato. Quando eu falo da específica, eu vou dividir em 2 partes. A imunidade humoral, que representa os linfócitos B. Esse linfócito B é uma célula que vai entrar em contato com o antígeno, que é parte de um vírus aqui, ou uma bactéria. E assim, esse nosso linfócito B vai produzir anticorpos na sua superfície, que são proteínas, também chamadas de imunoglobulinas, que vão ter relação de chave e fechadura com aquele micro-organismo quando a gente for entrar em contato novamente com ele. Aqui, por exemplo, no linfócito B, a gente vai lembrar para você lá da imunologia que quando esse linfócito B está ativado com esses anticorpos na sua superfície, ele vai receber o nome de plasmócito, é isso aí. A imunidade celular também é do tipo específico e representa aqui a atuação do linfócito T, que tem uma destruição de células que vão estar infectadas, como por exemplo, com o vírus HIV e outros vírus dentro da célula. Então, nosso corpo, os linfócitos T vão destruir aqui essas células infectadas e também destroem células que estão com crescimento desordenado aí para prevenção, né, e evitar aqui o câncer no nosso organismo, tá? Então, quando a gente está falando de imunidade inespecífica e específica, é muito importante que a gente tenha esse esqueminha na nossa cabeça de forma muito clara, porque isso despenca em prova. Essa é a primeira dica em relação a fundamentos de imunização. Vamos agora para a segunda dica. A segunda dica, eu vou falar sobre resposta imunológica. Essa resposta imunológica, gente, vai ser chamada de resposta primária e secundária. Como que funciona isso? E essa base aqui vai ajudar a gente a entender por que o anticorpo IgM aparece primeiro no nosso exame quando a gente tem aí uma contaminação, uma infecção aguda, e por que o IgG fica presente no nosso exame de sangue quando a gente tem aí um contato prévio com uma doença. Vamos lá, eu tenho aqui a minha primeira exposição, ó, acontecendo com uma virose ou com uma bactéria, né? E o meu corpo diz assim: opa, tem alguém estranho por aqui. Vamos produzir anticorpos da nossa resposta específica, né? Então, aqui o nosso corpo começa a produzir os anticorpos de resposta aqui, né? Rápida, um pouco, não tão rápida quanto a inespecífica que já está pronta, né? Toda vez que eu falo em resposta específica de produção de anticorpos, demora um pouquinho, tá certo? Tem um período de latência. Então, entrei em contato aqui com o micro-organismo, meu corpo vai produzir esses anticorpos de forma rápida
que é aqui o anticorpo do tipo imunoglobulina M, tá? M de mal aparece primeiro, e no resultado de exame, quando ela vem positiva, é porque a gente está ali com a doença na fase inicial, tá bom? Beleza. Peguei aqui, né? Fiz o IgM. Mas o meu corpo diz assim: eu preciso produzir mais anticorpos de memória, um anticorpo que me ajude a lembrar desse vírus, dessa bactéria, quando eu estiver aqui em contato de novo com ele, né? Nem toda doença tem a capacidade de guardar essa imunidade de memória, mas muitas delas têm. Aqui, aí eu começo um pouquinho depois a produzir esse anticorpo de memória, que é chamado de IgG, e ele vai subir na fase ativa, só que um pouquinho mais tardiamente em relação ao IgM. E aí pronto, né? Baixou aqui o meu sistema imunológico, ficou ali com o IgM mais baixo, porque ele desaparece depois, e o IgG, ele vai estar aqui no meu corpo guardado na memória. Beleza, agora eu tenho, presta atenção, a segunda exposição. Vamos dar um exemplo de uma doença para ficar mais claro? Aqui eu entrei em contato com o vírus do sarampo. Peguei a doença, desenvolvi anticorpos IgM, fiquei boa da doença e guardei a imunidade, porque quem teve sarampo guarda a imunidade, né? Aí pronto, aí eu cheguei na creche e tive um contato de novo com o sarampo, né? Segunda exposição. Só que agora o meu corpo está inteligente, ficou na memória dele que aquele vírus do sarampo, quando entrasse em contato comigo de novo, eu já teria uma resposta rápida, porque eu já te conheço, já te conheço. Então, rapidamente, o IgM não dá nem tempo de aparecer, a gente já produz esse IgG. Olha como foi rápido. Produz esse anticorpo rapidamente e aí a doença não chega a se manifestar. Tá certo, pessoal? É o que acontece com a vacina. Aqui, em vez da doença, eu entrei em contato com o antígeno da vacina, produzi anticorpos, meu corpo guardou a memória, só que não vai ter sintoma, porque a vacina, né, toda inativada ali para não gerar doença. E aí, quando a doença aparecer, eu já estou protegida com a minha resposta secundária, ok? Por fim, vamos organizar a terceira dica de fundamentos de imunização. Agora eu venho para tipos de imunidade. Todos os 3 itens caem bastante em prova, mas esse é o que mais cai. Vamos lá. Eu tenho a resposta ativa. Ativa porque depende de produzir anticorpos. E meu corpo produz anticorpos da resposta específica de 2 formas, né, pessoal? Ou eu produzo de forma natural, quando eu entro em contato com a doença, ou seja, fiquei doente do sarampo e produzi anticorpos contra o sarampo, não vou adoecer de novo contra o sarampo. Então, essa é a resposta ativa, natural, porque eu adquiri a doença e eu mesma produzi o meu anticorpo aqui. A ativa artificial entra uma medicação, que é a vacina. Então, eu fiz a vacina contra o sarampo, a tríplice viral, meu corpo reconheceu, né, o antígeno ali relacionado ao sarampo, porque a gente usou o vírus aí atenuado, e não vou adoecer contra o sarampo, porque eu desenvolvi a imunidade ativa artificial. Essa imunidade ativa, gente, ela é a imunidade mais prolongada de tempo, esse anticorpo fica como anticorpo de memória, e a gente vai ter aí uma resposta boa, né? Uma resposta que a gente vai guardar de imunidade, tá certo? O tempo que eu vou guardar de imunidade depende, por isso que tem vacina que tem reforço com certa frequência, tem vacina que basta tomar uma vez, que eu não preciso tomar mais nenhuma vez. Então, essa questão de imunidade ativa artificial em relação ao tempo vai depender de uma série de fatores específicos de cada doença. E tem doença que não desenvolve imunidade, como a sífilis, a pessoa pode adoecer da sífilis várias vezes. Por último, eu tenho os tipos de imunidade em relação à resposta passiva. A resposta passiva é aquela que a gente recebe de graça, os anticorpos, sem nenhum esforço ali do nosso corpo. E por isso, tudo que a gente recebe de graça vai embora rápido, né, gente? Então, aqui, a resposta passiva é assim, ela é temporária. A gente recebe já o anticorpo ali bonitinho, arrumadinho, só que eu não tive o trabalho de produzir ele, então eu não ativei o sistema de memória. Então, enquanto ele tiver o anticorpo ali funcionando, está funcionando a imunidade. Passou esses anticorpos ali, a gente já não tem mais aquela imunidade contra aquela doença. Quando que eu preciso disso, Fernanda? Entrei em contato com um acidente com pérfuro cortante de uma agulha, não estou imunizada contra hepatite B, e agora a pessoa que me furou aqui a agulha, a pessoa fonte, tem hepatite B, e agora a vacina vai demorar de agir para produzir esse anticorpo, preciso pegar esse anticorpo e colocar
na veia do paciente de forma imediata. Então, isso é uma resposta passiva rápida que eu preciso usando diretamente aqui os anticorpos contra hepatite B. Ou no caso da mãe que tem um nenê e a mãe é hepatite B positiva, a gente tanto faz a vacina quanto faz a imunoglobulina ali na sala do parto, tá bom, pessoal? E essa resposta passiva, ela também é natural, que é aquela que é passada da mãe para o bebê por meio dos anticorpos da placenta na gravidez e o leite materno depois que o bebê nasce. E também eu tenho uma passiva artificial, onde eu vou injetar, né, aqui a imunoglobulina desse paciente, né? Tem imunoglobulina aí que vai ser feita de forma homóloga, que é produzida pelo nosso próprio anticorpo do ser humano, que é a imunoglobulina, que é um tipo de hemoderivado, tá? Vamos dizer, eu vou lá, dou o sangue, e esse meu sangue vai ser utilizado o concentrado de hemácia, e o plasma vai ser enviado para a indústria Hemobras, que produz hemoderivado. Lá vai pegar e vai dizer, Fernanda, tem imunidade, né, contra o tétano. Então, vamos pegar e produzir de forma homóloga a imunoglobulina contra o tétano, contra a raiva, né? Então, essa imunoglobulina é produzida pelo sangue doado de seres humanos, por isso que chama homóloga. É claro que é mais caro, dá mais trabalho, é muito mais difícil também de conseguir essa questão dessa imunidade homóloga, tá certo, pessoal? Isso já caiu em prova na EBC. A artificial pode ser heteróloga quando eu induzo a produção desses anticorpos por meio do cavalo, tá certo? De animais, mas principalmente o cavalo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou produzir, e aí nesse caso, mesmo sendo anticorpo, mesmo sendo imunoglobulina, o Ministério da Saúde chama de soro, para a gente não confundir com a imunoglobulina homóloga do ser humano, tá certo? Vamos dar um exemplo. Eu tenho a cobra, né? A serpente botrópica em relação aí à jararaca. Então, a gente pega o veneno botrópico da jararaca, coloca no cavalo. Aí o cavalo vai produzir anticorpos contra aquele veneno, né? O veneno aí da cobra. Aí eu pego esse soro do cavalo, do sangue do cavalo, faço todo um cuidado com ele, manipulo ele, tiro somente o quê? Esses anticorpos contra o veneno da cobra jararaca. E aí eu estou produzindo um soro aqui antibotrópico. Aí a pessoa foi lá picada pela cobra jararaca. Aí chega no hospital, tem o soro ali, né? Para a gente fazer no paciente para inativar rapidamente, porque o anticorpo já está pronto, aquele veneno contra aquela serpente, tá, pessoal? Isso é muito importante, isso cai bastante em prova. Então, vamos revisar comigo esse último. Tipos de imunidade ativa natural. A doença me ajuda a produzir anticorpos que vão durar mais tempo, e artificial, que é a vacina, também ajuda a produzir anticorpos que vão ficar na nossa memória aí por mais tempo. Aquilo que vem rápido também vai embora rápido, mas que eu preciso de uma ação mais imediata, tá como passiva. O natural, leite materno ou placenta. O artificial depende de onde eu tirei esse soro. Se foi do ser humano, eu chamo de homólogo, tá? Que é um anticorpo humano, que é a imunoglobulina, que é um tipo de hemoderivado. Se for artificial, eu chamo de soro, é um anticorpo aqui que vem principalmente do cavalo, que é aqui o equino. Gente, vocês gostaram dessa dica? Eu acho que esse vídeo assim ficou sensacional. Eu adorei ele e eu preciso saber da sua opinião. Se vocês estão gostando dessas dicas rápidas aqui, deixa um comentário nesse vídeo, porque eu quero muito ajudar você nessa empreitada rumo à aprovação em concurso e residência. E como eu vou saber se eu estou te ajudando se você não deixar o seu comentário aqui para que esse vídeo seja bem avaliado? Mas não é só isso que eu espero de você, não. Eu espero que você pegue esse link, compartilhe nos seus grupos aí, para que outras pessoas tenham acesso e conheçam aqui esse nosso canal. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, distribui esse link, deixe seu comentário e nos ajude para que eu continue aqui ajudando você também nessa trajetória de sucesso. Grande beijo e a gente se vê todas segundas, 21 horas, nos Simulados Turbinados. Abraço, pessoal!